texto diz assim: não que eu já tenha obtido tudo isso, ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, a fim de ganhar o prêmio do chamado celestial de Deus em Cristo Jesus. Amém? Nós compartilhamos com os irmãos, no capítulo 3, o apóstolo Paulo, ele vai falar, vai frisar a necessidade de nos alegrarmos no Senhor. Isso você encontra no versículo 1. E parece que essa questão de alegrar-se no Senhor, especificamente no Senhor, faz Paulo pensar sobre a religião que ele tinha antes e a religião que ele tem agora. E aí o apóstolo Paulo, ele lembra que dentro da igreja de Filipos, alguns falsos profetas estavam tentando fazer com que a igreja vivesse os rudimentos da religião judaica. E o problema da religião judaica, ela era centrada no homem, na força do homem, na capacidade do homem, nos sonhos do homem. Era uma religião egocêntrica. E aí Paulo diz, olha, eu não tenho mais nenhum interesse, que nem eu e que nem vocês, fique pensando mais em viver um tipo de religião que é baseado nas coisas que você faz. Se eu quisesse viver essa religião, eu poderia viver, porque ele diz lá no versículo 4 em diante, no final do versículo 4 em diante, se alguém pensa que tem razões para confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado no 8º dia, pertencente ao povo de Israel, à tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja, e quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Então ele diz, olha, se eu for me avaliar pela lei judaica, eu sou o cara. Só que eu não quero mais me basear em mim mesmo, no meu próprio mérito, eu não quero mais uma religião que é centrada em mim. Tudo isso que eu valorizava, hoje eu considero como esterco, como perda, por causa de Cristo Jesus. A minha religião agora é diferente. A minha religião agora não são as coisas que eu quero que Deus faça comigo, mas as coisas que eu quero em Deus. A minha religião agora é conhecer a Cristo, diz ele no versículo 9. Digo, no versículo 10. Conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos. O que eu quero na minha vida hoje é um relacionamento com Cristo que me permita conhecê-lo, conhecer o seu poder e conhecer esses sofrimentos que ele passou e participar desses sofrimentos junto com Cristo Jesus. Isso, na verdade, não parece, para quem não conhece Deus, alegria. Como é que alguém pode querer viver em função de conhecer a Cristo, o seu poder e participar dos seus sofrimentos? Isso é alegria? Não, para mim não é alegria. Mas Paulo diz, não é alegria como você vive hoje. Apenas contente em frequentar cultos, apenas contente em executar obras. E tendo um tipo de vida, um tipo de religião que é centrada em você mesmo. Sabe como é que funciona uma religião verdadeira? Comentei com os irmãos. Não fazemos meramente orações. Nós clamamos com o coração ao Senhor. Não simplesmente participamos de cultos ou assistimos cultos em que cantamos músicas. Nós adoramos a Deus. Não simplesmente fazemos um discipulado. Nós desejamos ver a pessoa que nós estamos discipulando serem parecidas com Cristo. Não simplesmente lideramos células. No nosso coração arde um desejo para que aqueles irmãos das células se tornem parecidos com Cristo. E assim como eu, queiram conhecer a Cristo, o seu poder e participar dos seus sofrimentos. Isso sim é a religião verdadeira. Esse era o alvo de Paulo, essa era a sua carreira da fé, e esse era o seu combate na fé.
Mas como é que nós corremos essa carreira? E a primeira coisa que nós compreendemos na semana passada foi que nós fomos conquistados por Cristo Jesus para isso. O versículo 12 diz: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo. Antes que você pense em ter um relacionamento íntimo com você, Deus já está pensando, antes que você pense em ter um relacionamento íntimo com Deus, Deus já estava pensando em ter um relacionamento íntimo com você. Quando ele foi para a cruz, ele criou uma estrada, criou um caminho, criou uma ponte, para que nós pudéssemos caminhar e chegar lá nos Santos dos Santos, onde só o sumo sacerdote chegava, até a presença de Deus. E as pessoas que temem ao Senhor, diz Davi, eles conhecem os segredos, porque Deus conta seus segredos para ele. Deus criou esse caminho. Nós fomos conquistados por Cristo. Estávamos mortos, éramos escravos do pecado, éramos escravos de Satanás. E Cristo pagou o preço da cruz para dizer: você não é mais escravo de Satanás, você não é mais escravo do pecado. Agora você é meu servo, eu comprei você, eu conquistei você, eu alcancei você. Às vezes, nos desanimamos. No domingo passado, algumas pessoas tomaram decisões aqui de buscar essa intimidade com Deus, esse relacionamento profundo com Deus. E é possível que durante essa semana houve momentos que você se sentiu desanimado para continuar. E alguns pensamentos vieram na sua mente sobre: eu acho que eu nunca vou viver uma vida de relacionamento íntimo com Deus. Eu acho que essa coisa é muito legal, até acho que alguns irmãos na igreja já estão vivendo isso, mas eu estou fora. É muito difícil fazer isso. Essa não era a visão do apóstolo Paulo. Paulo, ele sabia que ainda não tinha alcançado isso. No versículo 12 ele diz: não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. Paulo sabia: eu não conheço a Cristo ainda plenamente, eu não conheço o seu poder plenamente, eu não participei dos seus sofrimentos plenamente, eu sei que não cheguei lá ainda. Eu sei que eu não cheguei lá porque eu conheço meu coração, eu sei o quanto às vezes eu sou arrogante, às vezes eu sou orgulhoso. Eu tenho um espinho na minha carne que fica toda hora batendo ali, que me faz doer todo dia, só para eu lembrar que eu não posso ser uma pessoa orgulhosa. O orgulho de Paulo era evidente porque ele tinha um sentimento de mal-estar com a igreja de Corinto, porque a igreja de Corinto não queria aceitar ele como apóstolo, e ele disse: pois eu também não quero ser sustentado por vocês. E ninguém, ele fala, ele é muito honesto, e ninguém vai tirar de mim esse orgulho de dizer: eu não fui sustentado pela igreja de Corinto. Eu vou trabalhar para vocês de graça. Eu vou pregar o evangelho para vocês de graça. Eu vou ser sustentado pela igreja de Filipos. Eu vou ser sustentado pelas igrejas da Macedônia, que são igrejas pobres. Mas não vou ser sustentado por vocês, apesar de toda a riqueza que vocês têm. Sim, Paulo sabia que ele tinha muito que aprender ainda. Paulo sabia que ele tinha dificuldades no seu caráter, que precisariam ser trabalhadas ainda para poder conhecer a Cristo, conhecer o seu poder e participar dos seus sofrimentos. Mas ele disse: mesmo que eu não tenha alcançado, mesmo que eu não tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançar aquilo para que também Cristo me conquistou. Eu sei que Cristo me conquistou para isso. Meus queridos, nossa vida diariamente são passos de santificação. Todos os dias são passos de santificação. Diz a palavra do Senhor. No livro de Provérbios, no capítulo 4, versículo 18, a vereda dos justos, ou o caminho dos justos, é como a luz da alvorada, que brilha cada vez mais até a plena claridade do dia. Estava me confundindo aqui com a versão revista atualizada. Você sabe, não sei se alguém já teve o privilégio de ir para um lugar onde você podia ver o sol
nascendo. Eu tive um privilégio quando eu fui a Curimatá, trabalhar em Curimatá, e lá tem o Morro do Samuel. É um morro muito alto, é uma subida que leva aproximadamente uns 20 minutos. E aí eu fui para lá por volta de 4 horas da manhã. Nós fomos com um grupo de jovens e fomos ter um tempo de oração e um tempo de adoração ao Senhor lá. E foi interessante, enquanto adorávamos ao Senhor, lá na escuridão, começou o sol a aparecer, mostrar os seus primeiros raios. Ele mostrou primeiros raios, antes dele mesmo aparecer. E o dia estava escuro, mas paulatinamente ia ficando claro. Assim, a palavra do Senhor diz que é o caminho dos justos. Nós, quando encontramos com Cristo, a nossa vida é escura. Nós nem sabemos para onde ir. E a palavra do Senhor começa a iluminar o nosso caminho e dar a direção para nós. Mas, evidentemente, ninguém de um dia para outro sai da escuridão e vai ser pleno dia, ou um dia perfeito. Nós vamos, cada dia, nos parecendo cada vez mais com Cristo. Então, não olhe para hoje, para a sua vida, e olhe para os pecados que você ainda está cometendo e diga assim, eu nunca vou chegar lá. Porque também o sol, ele não aparece às 5:30 da manhã, e logo às 5:31 está a pino. Ele leva um tempo até o meio-dia. Então vai demorar um pouquinho mais, para que você possa olhar para a sua vida e dizer, eu sou uma pessoa perfeita. Isso só vai acontecer quando você chegar na glória. Não permita que o seu estado atual desanime você. Não permita que o fato de hoje você ter dificuldades para discipular alguém, para ser líder de célula, para você ter o tempo de devoção, de oração, de meditação nas Escrituras, a tua dificuldade hoje não quer dizer que você está acabado espiritualmente. Cada dia é um dia para você se tornar cada vez mais parecido com Cristo. E todos nós, com a face descoberta, contemplamos a glória do Senhor segundo a sua imagem. E nós estamos sendo transformados com glória cada vez maior, a qual vem do Senhor, que é o Espírito. Cada dia mais parecido com Cristo. Meus queridos, já que estamos fazendo isso, já que estamos crescendo, sendo cada vez mais parecidos com Cristo, nós precisamos aprender a desenvolver um espírito de arrependimento. Seria muito interessante que cada vez que nós chegássemos em casa, antes de dormir, nós pensássemos sobre o que aconteceu no nosso dia. E começar a dizer, Senhor, eu quero te agradecer por essas coisas que aconteceu. Tive vitória nisso, o Senhor me deu vitória nisso, o Senhor me deu essa bênção. Mas sabe o que é, Senhor? Eu sei que hoje pela manhã eu deveria ter falado de Cristo para o meu amigo que estava sentado do meu lado lá no trabalho ou no colégio. E eu não fiz. Eu sei que hoje eu deveria ter ligado para os meus irmãos da minha célula, para saber como é que eles estavam, procurar pedir oração, e eu não fiz isso. Quero pedir perdão ao Senhor. Eu estou arrependido porque o Senhor fez isso por mim e eu não estou fazendo a mesma coisa. Eu quero que amanhã seja um outro dia. Eu quero que amanhã eu possa realizar essas coisas para o Senhor. A palavra do Senhor diz que a cada manhã as misericórdias do Senhor se renovam sobre nossa vida. Sabe o que vai acontecer no outro dia pela manhã? Será um dia como se os pecados de ontem não tivessem acontecido. Um dia que você vai ter a oportunidade de vivê-lo de forma mais perfeita possível, para honrar e glorificar o nome do Senhor. É isso que Paulo fazia. Eu dizia, eu sei que eu não alcancei, eu sei que eu não fui aperfeiçoado ainda, mas uma coisa eu faço, meu irmão, prossigo. Eu quero alcançar isso, eu quero conhecer a Cristo, eu quero conhecer o seu poder e participar dos seus sofrimentos. Meu irmão, você costuma pensar que nunca irá amadurecer na fé? Eu quero que você pense numa coisa. Conhecer a Cristo não é um encontro, é uma caminhada. Conhecer a Cristo não é um dia que você foi lá e olha, isso aqui, Cristo, esse aqui é Antônio, esse aqui é Cristo. Te conheci, Senhor. Agora está tudo certo. Vou viver o resto da minha vida sem me preocupar com o Senhor.
Não é isso. No dia que você se encontra com Cristo, existe uma aliança estabelecida entre você e Deus. E você passa a andar com Ele. Aliás, quem não anda com Cristo, não permanece nele, não faz o que Ele faz. Mas aquele que aprende a andar com Cristo, a viver com Ele, faz exatamente aquilo que Ele faz. Consegue viver do modo, do padrão de Cristo Jesus. É andar com Ele todo dia. E não é a intenção de Deus que cada um de nós, quando olhar para a nossa vida miserável, quando olhar para a nossa religião miserável, não é a intenção de Deus que a gente fique lamuriando, dizendo, eu não vou conseguir, eu sou muito mal, eu sou terrível. Não é essa a intenção de Deus. A intenção de Deus é: lembre onde você caiu, arrependa-se e volta à prática das primeiras obras. Volta, você caiu, arrependa-se. Você falhou, arrependa-se. Deixou de fazer o que Deus tinha dito você fazer, arrependa-se. Mas não fique prostrado, não fique pedindo a sua morte. Lembra onde foi que você caiu. Eu sei que eu estou assim porque eu tinha uma vida devocional. Eu gastava 1 hora na presença de Deus, meditando nas Escrituras e orando. E desde o dia tal eu não fiz mais isso. Por isso que minha vida está desse jeito hoje. Foi lá que eu caí. Foi lá, meu irmão, você caiu. Então volta para lá de novo. E vai fazer de novo o que você estava fazendo. Porque o dia vai amanhecendo. E a tua luz vai brilhar cada dia mais. Até o dia que você vai se encontrar com Cristo. Então será um dia perfeito para você. Se você costuma pensar que nunca irá amadurecer na fé, se você costuma pensar que sua carreira na fé está arruinada por causa dos seus pecados, se você costuma pensar em desistir do ministério por causa dos seus erros, lembre do apóstolo Paulo. Lembre de Filipenses 3:12. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado, mas prossigo para alcançar aquilo para o que também fui alcançado por Cristo Jesus. Uma coisa certa, parado eu não vou ficar. Uma coisa certa, eu não vou ficar aqui reclamando a minha situação. Uma coisa certa, eu não vou ficar só olhando para o meu passado e dizendo, você não serve porque você fez isso, você fez isso, você fez isso e você fez isso. Uma coisa é certa, eu não vou admitir ficar só ouvindo Satanás me acusando todos os dias dos pecados que eu cometi. Uma coisa é certa, eu não vou ficar estagnado aqui esperando a morte chegar. Uma coisa é certa, mesmo que eu não seja hoje uma pessoa perfeita, eu estou olhando para Cristo, eu quero conhecê-lo, conhecer o seu poder, participar dos sofrimentos com Ele, e eu vou caminhar nessa direção, eu vou prosseguir nessa direção. É essa a atitude de Paulo, é essa a atitude da igreja, é isso que Deus quer para você. Não sei onde você está hoje, mas eu sei que essa posição que você está, se é a posição de alguém que um dia disse, eu entrego minha vida ao Senhor, para que Cristo seja o Senhor da minha vida, essa é a posição a partir da qual Deus quer restaurar você. Seja ela qual for, é neste ponto que Deus quer restaurar você. E o que eu preciso dizer para os irmãos é que você não precisa esperar para quando você chegar em casa. É capaz de você já estar fazendo uma oração agora ao Senhor. Senhor, até aqui eu pequei contra Ti, mas o meu coração está disposto a buscar ao Senhor e viver todas essas coisas. Isto é um processo, meu querido. E o que os irmãos precisam fazer, de acordo com a palavra do Senhor, é começar a substituir os velhos propósitos pelos novos propósitos. No versículo 13, Paulo diz, irmãos, não penso que eu mesmo já o tenha alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficaram para trás e avançando para que elas estão adiante.
Quais são as coisas que ficaram para trás que Paulo estava esquecendo no contexto de Filipenses 3? É o que está no versículo 5 em diante. Como era o passado de Paulo? Um homem circuncidado ao 8º dia, hebreu da tribo de Benjamim, cumpridor da lei, fariseu, irrepreensível. Um homem cumpridor de mandamentos e de obras. Só isso. E que não conhecia a Cristo. Era isso que ele era. Se nós fôssemos aplicar isso na vida de muitos de nós que estão aqui, tratam-se de pessoas que estão participando de todos os cultos, pessoas que estão indo para os encontros de célula, pessoas que participam de treinamento, pessoas que estão envolvidos em ministério, estão no louvor, estão lá na recepção, estão no Geração Glória, está lá no som, está fazendo alguma coisa no reino. Estão muito ocupados no reino. Mas Deus disse, vocês não estão fazendo o que eu pedi e que é mais importante. Me conhecer, conhecer o meu poder e participar dos sofrimentos comigo. Eu quero que você considere a possibilidade de considerar esse tipo de religião uma coisa que vai ficar no seu passado e avançar para aquilo que está na tua frente. Aquilo para que realmente você foi conquistado. Cada um desses ministérios são importantes, meus irmãos. Estar presente nos cultos é importante. Estar presente no encontro de célula é importante, sim. Mas eu quero que os irmãos entendam uma coisa. O fato de você ver numa loja um manequim parecendo com um homem, com um ser humano, não quer dizer que aquilo é um ser humano. Para ser humano, ele precisa ter vida. E o fato de você me ver aqui pregando, ver pessoas executando o ministério, ver pessoas frequentando os encontros de célula, ver 625 pessoas participando das células. Isso não é tudo. Podem ser um monte de manequins sem vida. O que Deus quer é que essas coisas sejam feitas, mas que haja como prioridade conhecer a Cristo, conhecer o seu poder e participar dos seus sofrimentos. Esse é o propósito de Deus. Antes de qualquer coisa, antes de você agir, você precisa mudar de forma como você pensa. E é isso que Paulo fazia, esquecia o que tinha ficado para trás. Ou há uma mudança de pensamento, ou não adianta mudar a estrutura e mudar comportamento. Entenda bem, ou há uma mudança de pensamento, ou não adianta mudar estrutura e comportamento. A palavra do Senhor diz que a boca fala do que está cheio o coração. A palavra diz que um homem bom tira do bom tesouro que está no seu coração coisas boas. A palavra do Senhor mostra que as atitudes, elas são consequências daquilo que está no coração. Ah, desculpa, eu não queria dizer isso. Você queria? Não tem essa história de dizer, eu não queria dizer isso. Ou, desculpa, eu não queria fazer isso. Queria? As suas atitudes e as coisas que você fala são resultados do teu coração estar cheio. Como é que você quer que uma novela venha expor um comportamento biblicamente moral? O que o diretor da novela vai expor é daquilo que o coração dele está cheio. Agora você conhece uma fonte rica, uma fonte de um precioso tesouro. Você pode encher o teu coração todos os dias disso. Eu não sei por que é que todos os dias eu me iro. Eu não sei por que é todos os dias eu termino dizendo uma mentira. Eu não sei por que é que todos os dias eu termino olhando para a mulher do outro. Eu não sei por que é que todos os dias eu estou cometendo pecados atrás de pecados. Meu querido, eu não sei por que você não sabe, mas a palavra de Deus diz em Gálatas capítulo 6, versículo 8, se você semeia para a carne, da carne você vai colher corrupção. Se você semeia para o Espírito, do Espírito você vai colher vida. Se eu passo todo o meu dia preocupado com o trabalho, assistindo televisão, estudando, jogando bola, eu faço tudo, converso com os meus amigos,
sobre os assuntos que eles falam para mim, opiniões que eles têm para mim. Eu sou omisso, não falo daquilo que a palavra do Senhor diz que é para me dizer para eles. Mas eu só fico escutando eles, escutando televisão, estudando textos científicos, trabalhando, correndo atrás de dinheiro. Você está alimentando o quê, meu irmão? Você está semeando para onde? Para a sua carne. Por que você quer colher santidade? Você quer colher santidade na sua vida? Gasta tempo com isso aqui? Para com aquela devocionalzinha de 15 minutos. Gasta mais tempo com o Senhor. Acorda mais cedo. Vai dormir mais tarde. Ah, mas eu estou cansado. Eu passei algum tempo da minha vida me enganando com essa história de que eu estou com sono demais para acordar cedo e tarde demais, ou cansado demais para dormir tarde. Porque todos os dias, quando dá 9h30, 10 horas, parece que um bicho assim põe o pé assim, bem nos meus olhos assim. Que o bicho fica pesado assim. Se eu estou no encontro de célula, se eu estou visitando alguém, se eu estou comendo alguma coisa na casa dos irmãos, que é um ministério forte do pastor, quando dessa hora assim, começa a ficar assim meio zonzo, assim, as coisas ficam... Meu irmão, mas se é dia de quarta-feira à noite, eu sei que tem gente que sabe o que eu estou falando. Futebolzinho na televisão. Mãe, vai dormir 11 horas tranquilo. Ô, gente, e os olhos não baixam não, fica desse tamanho assim. Mas por quê? Talvez a expressão melhor é essa: eu adoro futebol. E é porque meu time não tá essas Coca-Cola todas não, meu irmão. Aliás, hoje um comentário importante, foi 5-1. Tá? Hã? Deram essa outra canja. 4-2, tá certo. Foi fraco hoje. Mas o fato é que aquilo era a adoração, idolatria. Por que cargas d'água eu consigo ficar 11 horas para assistir o jogo de futebol e na hora que dá 10 horas que eu podia estar indo para minha cama, pegar a Bíblia para orar e meditar nas Escrituras, eu não ia? Irmão, só me enganando para dizer que é porque eu estava cansado. Era porque Cristo não era o centro da minha vida. Mas eu não condeno ninguém por causa disso. Porque eu sei que nós não alcançamos ainda aquilo para o que também fomos alcançados. Mas eu quero dizer uma coisa, irmãos. Uma coisa você faça. Esquecendo o que ficou para trás. Avança. Vai em direção a Cristo. Sabe, eu estou cansado hoje. Mas hoje não tem quem impeça eu ler as Escrituras. Eu sei que eu estou cansado hoje, mas hoje não tem quem faça. Não tem quem possa impedir eu sentar na minha cama, pegar as Escrituras e ler. Essa é a decisão que nós precisamos tomar, meus irmãos. Eu sei que eu estou com sono, mas eu preciso demais acordar meia hora mais cedo para meditar na palavra e buscar as Escrituras. Porque a boca fala daquilo que o coração está cheio. Teve um momento em que Jesus estava conversando com os discípulos, apareceu uma turma de fariseus e disse: eu estou dando uma olhada ali. Aliás, não falou para Jesus. Conversou com os discípulos: vem cá, por que todo mundo jejua e você não jejua aí também, rapaz? Vocês são fracos, hein? Essa religião de vocês, tem fogo não. Porque nós, fariseus, nós jejuamos. Aliás, e tem uma equipe da nossa religião que de terça e quinta-feira é sagrado, eles estão jejuando. É 24 horas. Então eles só comem 5 dias por semana, porque 2 dias estão separados para jejum. Agora vocês são fracos. Porque desde que vocês juntaram com esse Jesus de Nazaré bem aí, eu sei que vocês não jejuam.
Jesus, que não precisa que ninguém conte nada para ele, já está sabendo de tudo que está no coração, diz: olha, vocês estão muito enganados no negócio. Por que vocês fazem a coisa sem entender a coisa? Vocês simplesmente vão para culto, vocês participam de encontro de célula, vocês leem a Bíblia, vocês oram, mas de fato vocês não fazem isso com o coração. Porque pensa bem, por que eles vão jejuar agora se o noivo está presente aqui na frente deles? Por que eles vão jejuar se o próprio Cristo, o próprio Deus está na frente deles? Quando eu for embora, eles vão jejuar. Mas agora não é para jejuar, não. Eu estou aqui. E sabe qual é o problema de vocês, fariseus? É que você não entende uma coisa. Não se põe remédio novo em pano velho. E não se coloca vinho novo em odre velho. Porque se você botar um vinho novo no odre velho, você vai arrebentar o odre. Porque o vinho precisa se expandir e o odre velho, o odre feito de couro, ele não se expande mais, vai estourar o odre. Quando você tem vinho novo, você coloca em odre novo. Por isso eu entendo a dificuldade que muitos irmãos possuem na vida celular. Porque muitas pessoas estão participando dos eventos da célula sem saber, sem entender o que é viver em comunidade. E sabe o que essas pessoas são? Odre velho. Por que você vai botar vinho novo lá dentro? Não vai caber. Vai estourar. Você tem que pedir para o Senhor: Senhor, limpa minha cabeça e faz eu começar a pensar do jeito que o Senhor pensa. Para que quando eu decidir viver para o Senhor, ou agora que eu estou decidindo fazer isso, eu possa ser vinho novo em odre novo. E aí sim eu sei que eu serei abençoado e serei um abençoador também. Eu queria desafiar os irmãos a não ficarem mais só contemplando o que está acontecendo, mas que os irmãos encarassem os seus desafios. O apóstolo Paulo, ele se olhava como soldado, ele se via como um atleta. Em 2 Timóteo, no capítulo 2, versículo 3 a 5, ele diz: suporta comigo os sofrimentos. Como bom soldado de Cristo Jesus, nenhum soldado se deixa envolver pelos negócios dessa vida civil, já que deseja agradar aquele que o alistou. Semelhantemente, nenhum atleta é coroado como vencedor se não competir de acordo com as regras. Paulo disse: eu sou um soldado, eu sou um atleta. Eu estou obcecado por uma coisa: agradar aquele que me chamou, aquele que me alistou, aquele que me arregimentou. Eu tenho esse alvo na minha vida, eu tenho um propósito na minha vida, esse alvo é Cristo, o meu propósito é Cristo, e eu vou correr como um soldado corre. Ou melhor, eu vou correr como um atleta corre, eu vou lutar como um soldado luta. Quando eu acordar de manhã, a minha maior preocupação não vai ser as contas que eu tenho que pagar, mas como eu vou viver para glorificar o Senhor, que para mim aquilo é um combate, aquilo é uma luta. E eu aprendo 3 coisas nesse versículo. A primeira coisa é que nós vamos passar por sofrimento. A segunda coisa que está nesses 3 versículos é que essa luta, essa batalha exige disciplina. E a terceira coisa que está aqui é que essa luta, essa batalha, essa carreira é para agradar a Deus e não a nós mesmos. Por isso, meu irmão, quando você acordar, disse: Senhor, qual é a pessoa que eu vou abençoar hoje? Quem são as pessoas que o Senhor quer que eu toque com o teu poder? Quem são aquelas que vão ser agraciadas porque eu vou proclamar o evangelho a elas? Quem é aquela pessoa que eu vou ensinar as escrituras para ela? O que é que eu vou dizer para o meu discipulador hoje? Eu vou ligar para ele? O senhor acha que eu devo fazer uma visita para ele? Qual é a pessoa do meu trabalho lá do colégio que eu vou compartilhar o evangelho hoje? Eu quero que o Senhor me diga agora cedo pela manhã, porque quando eu me levantar aqui, eu vou sair para uma guerra. Eu vou sair para um combate. E quando você chega no final do dia, depois que você evangelizou as pessoas que Deus disse para você evangelizar, depois que você discipulou as pessoas que Deus disse para você discipular, você vai chegar e dizer: Senhor, quer dizer para o Senhor, foi um maior privilégio brigar com o Senhor hoje. Com o Senhor não é contra Ele não, do lado dele. Foi bom ter lutado com o Senhor hoje, junto com o Senhor hoje. Foi um maior privilégio estar participando do pelotão do Senhor hoje. Foi bom
viver essa luta, essa batalha, esse combate como um soldado do Senhor hoje. Foi um grande privilégio. Quero agradecer ao Senhor por isso. Quero agradecer ao Senhor porque aquele meu colega de trabalho pôde ouvir. Eu sei que foi o teu Espírito que foi na frente e convenceu o seu coração. Eu quero agradecer porque a pessoa que eu estou discipulando saiu animada para cumprir a tua vontade. Eu quero te agradecer por isso. Porque, meus queridos, mais do que a salvação, Deus quer que você deseje um prêmio. Há uma coroa separada para você. Conforme a graça que Deus me concedeu, eu, como sábio construtor, diz o apóstolo Paulo, lancei o alicerce e outro está construindo sobre ele. Contudo, veja como você constrói, porque ninguém pode colocar outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Se alguém constrói sobre esse alicerce usando ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, sua obra será mostrada, porque o dia trará luz, pois será revelada pelo fogo, que provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, esse receberá recompensa de Deus. Nós somos salvos pela graça, mas somos recompensados por nossos méritos. Não há nenhum erro em a gente ter essa ambição dessa coroa que Deus está separando. A coroa que Deus está separando não simplesmente porque serão salvos. As coroas Deus está preparando para aqueles que lutam, para aqueles que batalham, para os atletas e para os soldados. Sim, vai ser de acordo com o que cada um fez. E eu digo uma coisa para você, ninguém que tenha deixado casa, irmão, irmãs, mãe, pai, filho, campos, por causa de mim e do Evangelho, deixará de receber 100 vezes mais, disse Jesus. Já no tempo presente, casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, e com eles perseguição, e na era futura, vida eterna. Deus tem dito a cada um de nós, eu tenho um prêmio para dar. O meu prêmio é sobre as pessoas que são soldados, pessoas que lutam, pessoas que trabalham por causa de mim. Eu tenho uma recompensa para dar. E na verdade, essa ideia que alguém colocou na cabeça da igreja, que a única coisa que nós precisamos é a salvação em Cristo Jesus, que a gente só precisa estar livre do inferno. Essa ideia é mentirosa. Porque se isso era a única coisa importante, por que Deus ia prometer recompensas para nós? Deus elaborou o prêmio para nós. E ele diz no livro de Mateus, alegrem-se e exultai, porque é grande a vossa recompensa no céu. E ele está dizendo isso para aquelas pessoas que são perseguidas e que são feridas por causa da pregação do Evangelho. Pessoas que sofrem por causa do Evangelho. Desejem, irmãos. Não busque o reconhecimento das pessoas, mas o reconhecimento do Senhor. Cada uma das coisas que você faz no reino é por causa de Cristo. É porque Ele quer dar uma recompensa para você. Ele tem um prêmio para você. E você está correndo atrás desse prêmio. Paulo estava correndo atrás desse prêmio. Você tem valorizado a recompensa de Deus? Como Ele mesmo reconhece que você deveria valorizar? Você tem lutado como um soldado e como um atleta? E corrido como atleta? Buscando esse prêmio? Eis que venho, diz o Senhor, em breve. A minha recompensa está comigo e eu retribuirei a cada um de acordo com o que fez. Eu estou chegando, diz o Senhor. O que você está fazendo? Quero que você me conheça. Conheça o meu poder e participe dos sofrimentos comigo. Decida abandonar a sua religião vazia, meu querido, por um relacionamento por Deus. Não fique apenas contemplando a palavra. Faça alguma coisa. Entre no combate da fé. Deseje ardentemente o prêmio que Deus está separando para aqueles que são fiéis a Ele. E que não simplesmente ficam assistindo cultos, mas servem a Ele, fazendo discípulos.